Uma última pergunta. Você falou que você analisa pessoas. Perfeito. E a gente lê que o psicopata não tem sentimentos. Você analisa reações. Um psicopata pode te enganar? Vamos lá, vamos fazer uma correção teórica então. Perguntaram isso inclusive na palestra da Polícia Civil do Amapá. O psicopata, ele tem emoções, ele não tem empatia. A empatia, tecnicamente, ela é definida como a capacidade emocional de trocar de lugar com a pessoa. Então, por exemplo, eu não vou te atacar, não vou te ofender, porque, pô, e se fosse eu no seu lugar? Não vou fazer isso. Né? Tá. O psicopata, ele, teoreticamente, é desprovido da capacidade empática. Tá. Só que ele sente emoções direcionadas para ele, emoções egocêntricas. Vou te dar um exemplo. Eu estava participando de um treinamento pelo Instituto Galeno em 2019, o psicólogo Leonardo Farias, referência, inclusive, em perfilamento criminal no Brasil, ele estava falando sobre um caso, né, uma situação onde um estuprador em série, pode-se dizer uma pessoa assim, com transtorno de personalidade social, né, psicopata, ele estava ali cometendo um dos ataques dele e a vítima, na visão dele, aparentou demonstrar prazer. Ele já cometeu um ataque sexual e a vítima aparentou demonstrar uma reação de prazer. Ele sentiu raiva, ele sentiu emoções de raiva, parou o ataque e foi embora. Então assim, como com a pessoa que não sente emoções fica com raiva? O psicopata Então, na emoção, claro. sempre direcionado para ele. Por exemplo, ele é pego, ele sente orgulho. Eles vão seguir. Você vai ver as entrevistas do Ted Bundy, quando ele é pego, é uma satisfação enorme para ele naquele momento. É a realização, assim, sabe? É como eu sou o cara, bicho. Olha como essa galera aqui inteira tá parada para me ver. Entrar numa delegacia. A Susan Smith, que tá todos os jornalistas, e ela sorri, né, com a morte das filhas. A Susan Smith é um caso que inclusive mudou, né? Virou a chave de quem estuda comportamento não verbal. Aconteceu na década de 90. A mulher aparece na TV. Meus filhos foram... Susan Smith é a dos filhos no lago. Isso. É. Meus filhos foram... Meu carro foi roubado. Ela aparece na TV falando isso. Nas emissoras. Pelo amor de Deus, eu preciso fazer um apelo como. Meu carro foi roubado com os meus filhos dentro. O rapaz parou, botou a arma na minha cara, pegou meu carro e foi embora. Quem tiver qualquer notícia dos meus filhos, eu só quero meus filhos de volta, pelo amor de Deus. E ela aparece em vários jornais falando isso por um período. E o pessoal começa a perceber que é estranho quando pergunta pra ela, mas viu, como que você tá se sentindo agora, né? Longe dos seus filhos. E ela sempre aqui. Ai, é uma emoção, satisfação, porque estão acreditando na história. A polícia começou a achar tão estranho esse comportamento, e alguns psicólogos também, que começaram a conversar com ela. Não demorou muito, ela confessou ela mesma. Prendeu os filhos no cinto de segurança dentro do carro, botou uma pedra e direcionou o carro pro lago. Matou os próprios filhos afogados. Então, o psicopata, ele sente emoções, sempre direcionadas para ele. Olha que bando de tontos estão acreditando no que eu tô falando. Satisfação. Raiva, como que essa vítima demonstra prazer numa situação onde eu estou atacando ela. Então ele sente. Agora, respondendo a segunda parte da pergunta, ele poderia me enganar? Poderia enganar um técnico? Com certeza poderia. Por isso que a gente sempre fala para você usar a análise não verbal como uma ferramenta paralela, né? Então você sempre entender ali, né? Um técnico, eu não consigo falar por todos, né? Mas a gente tem algumas orientações quando você participa de treinamentos e entende o que está mais em voga atualmente, de que a análise não verbal, quando ela é usada no contexto da dissimulação, ela surge muito mais para entender o norte da entrevista, para que lado que vai, do que virar e falar, cruzou a boca, mentiu. É muito mais. Deixa eu entender qual emoção o cara tá sentindo, vou usar essa emoção contra ele. Achar incongruência, né? Achar uma incongruência. Então, assim, isso aconteceu inclusive em São Paulo, não posso falar o nome, mas um agente policial que eu conheço estava participando de uma investigação. O cara, na interpretação dela, é um psicopata. E conversa vai, conversa vem. Num processo ali de investigação, de engenharia social, ela percebeu que o cara tinha um orgulho muito grande sobre ele, sobre conseguir enganar os outros, né? Aí começou a conversar com o cara usando essa emoção como exemplo, como abordagem. Você é um cara muito fera, mas você é um cara que, você nunca é pego e tal. E o cara começou a dar linha, marcaram uma conversa daqui, marcaram um encontro de lá, conseguiram pegar o cara em flagrante, entendeu? Então, assim, o psicopata, ele tem um potencial grande, porque as emoções, elas são estranhas. Você vê uma pessoa, tipo, alguém cai na sua frente, uma criança cai e se acidenta, você vai, meu Deus, se assustar. O psicopata, ele vai ou ficar neutro ou achar engraçado, mas ele vai ter as emoções direcionadas para ele. Então, é um processo muito esquisito, sabe? Avaliar um psicopata, né? Mas, novamente, se você souber entender qual emoção está dirigindo ali o discurso dele, o pensar dele, você consegue usar essa emoção contra ele. Mas sim, ele pode enganar. Por isso que eu sempre recomendo usar a análise não verbal em outras ferramentas. Engenharia social, Open Source Intelligence e por aí vai. Acho que é importante também você encontrar a linha de base da pessoa, né? E esse é o fundamental. Esse é um conceito muito básico para a linguagem corporal. Não adianta eu tentar ver se o cara vai demonstrando um sinalzinho.
como que é esse cara no padrão? E aí entra a observação, tu observar esse cara falando a verdade. Tem que ver como que ele faz no teste natural dele. A linha de base ela é fundamental. E entra novamente. Tem analista e analista. Tem analista que ignora a linha de base. O cara quer saber de sinal. Deixa eu ver se o cara fez o sinalzinho aqui e isso não vale em nada. Porque se fosse um analista qualquer, ele pode virar e falar assim: o Flávio tá coçando aqui a boca, ele tá discordando, que isso aqui é um sinal de negação, ele tá fechando a mão na frente do corpo. Tem nada a ver. É um sinal que você tá aqui. Eu tô vendo a sua processamento visual, você tá pensando e concordando, mas faz sentido o que ele tá falando. É só isso. Não significa nada mais que isso, entendeu? Então vai muito de analista pra analista. Ou tá frio, o ar-condicionado tá ligado. Não é isso, é que eu não tô interessado, eu tô com frio, meu. Cada maluquice que você vai ver na internet, mas enfim, vai. Recomenda-se que use-se a análise não verbal em paralelo. O psicopata tem uma grande vantagem, mas ele sente emoções.